percebi que o pastor Alex está em Salmos. Né? Então, é a vez do Antigo Testamento. Eu não vou acabar o capítulo 2 hoje. O significado da oferta de manjares. Alguém lembra qual foi a primeira oferta que nós vimos no capítulo 1? Alguém lembra? Holocausto ou queimado, né? A oferta queimada também é conhecida como a do holocausto. E hoje, então, nós vamos iniciar, como nós tivemos aí o tempo da ceia, tá até o versículo 10, daí no próximo domingo fala o resto. Então nós vimos, a primeira oferta é a oferta do holocausto. E na oferta do holocausto, vocês lembram algumas coisinhas da oferta do holocausto? O significado dela, por exemplo? Alguém lembra? Uma oferta que você de aroma agradável a Deus. Era uma oferta que todo o animal era queimado, não sobrava nada dele, todo ele. Então, Deus reconhecia aquilo como algo agradável. E trazendo para o Novo Testamento, Cristo se entregou completamente para nós. E agora a oferta era uma oferta também obrigatória ou voluntária ao holocausto? Vocês lembram? Oi? Era voluntária. Das 5 ofertas, 3 eram voluntárias. A de holocausto e a de manjares também, voluntária. Então o versículo 1, que está lá, alguém pode ler de voz bem alta, pode ser daqui mesmo, ou da sua Bíblia. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. Ok, obrigado, irmã. Então, vocês viram que interessante ali, ó. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ou de cereal ou também de grãos, dependendo da versão você vai encontrar esses 3 nomes, é a mesma oferta: manjares, grãos ou cereal, tá? A mesma oferta. Ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Acho que ali também está na área flor de farinha, mas também tem algumas versões que falam a melhor, como, pode ler só essa partezinha, a melhor farinha, né? Ele fala lá. Terá que ser da melhor farinha. Terá que ser da melhor farinha. Eu coloquei essa tradução, eu estou usando a área, mas eu li a outra e gostei muito mais da forma que a outra fala, porque diz terá que ser da melhor farinha. Se tem que ser da melhor farinha e eu trouxesse não da melhor farinha, seria aceito? Não. É bem específico. Tem que ser da melhor farinha. Se não for da melhor farinha, não traga, não faça a oferta. Então eu quero parar por aqui. Nós vamos ver esse texto mais adiante, até o 10. Mas nós estamos vendo que santidade é aqui o livro de Levítico fala muito sobre a santidade, né? Fala muito sobre a questão ali de também ter uma cultura divina, cristã. Santidade não é apenas a ausência de pecado. Santidade também é ser diferente por ser puro. E esta pureza, ou esta purificação, é um ato de Deus em me declarar santo, me declarar puro, por eu ter colocado minha fé nele. Ser santo é separado do mundo, separado da maioria, separado do restante, para algo especial. É um viver exclusivo para Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo. Então eu sou declarado santo no momento que eu coloco a minha fé em Deus e logo passo a viver em santidade na prática. Um depende do outro. Eles estão inerentemente ligados. Deus me declara santo
porque eu coloquei minha fé nele. Ele me declara santo e puro, porque eu coloquei a minha fé nele, eu confiei nele. E imediatamente eu começo a viver em santidade, em pureza. Então, todo esse processo é inerente, ele é um processo, não tem como existir um sem o outro. Se eu coloco a minha fé em Cristo, eu sou declarado justo, né? Ou santo, puro, e automaticamente eu começo a viver dessa forma. Quando eu coloco minha fé em Deus, eu faço com o desejo de servi-lo e de viver em santidade. É uma fé consciente de quem me tornarei daqui em diante. Eu pratico uma vida de santidade porque eu coloquei a minha fé em Deus. Então vejo que às vezes eu preciso fazer certos sacrifícios, eu preciso me esforçar em santidade. Mas veja que lá no início, no princípio, é um desejo que eu tenho. Eu estou colocando a minha fé em Deus porque de agora em diante eu vou viver em santidade. Eu já tenho consciência disso. Ryle escreveu o seguinte a respeito de alguém. Ele disse assim: se eu fosse assim, alguém disse, né, para Ryle, disse assim: se eu fosse assim tão santo, seria diferente das outras pessoas. E Ryle respondeu: eu sei disso muito bem, é exatamente assim que você deveria ser. Os verdadeiros servos de Cristo sempre foram diferentes do mundo ao redor deles, uma nação separada, um povo peculiar. Então alguém chegou para Ryle e disse: olha, se eu fosse tão santo assim, eu seria diferente dos outros. E Ryle, ele respondeu: sim, é verdade, é assim que Deus quer que você seja. Diferente. Então nós precisamos. A nossa santidade ela é verdadeira quando realmente estamos vivendo diferente da cosmovisão desse mundo. Todas as pessoas vivem as suas vidas com algum tipo de lente. Algumas usam a lente do evolucionismo, do darwinismo, outras usam a lente aí das ideologias de gênero para viver a sua vida e assim por diante. O cristão, ele usa a lente da Bíblia para viver a vida. A Bíblia ensina a ele como que ele tem que proceder. Então, a Bíblia vai ensinar a ele como que ele, por exemplo, um homem crente deve se comportar como um homem, como um marido, uma mulher cristã, uma esposa, os filhos, como que a família, como deve ser a família de um cristão, como deve ser o trabalho de um cristão, como deve ser o culto de um cristão, como deve ser a fé de um cristão, as finanças de um cristão. A Bíblia ensina tudo. Um cristão, então, ele precisa viver a sua vida pelas lentes da Bíblia. Ele não pode, não é que não pode, ele não deve. Às vezes faz, e quando faz há uma confusão. Acaba havendo aquele vazio. Há algo errado. E ele sabe disso, porque a vida do Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo avisa. O Espírito Santo é como aquele alarme de incêndio. Ele começa a apitar, tem algo de errado. Em todo esse contexto de santidade, o livro de Levítico nos apresenta várias ofertas. Então, algumas eram voluntárias, outras eram obrigatórias. Uma das ofertas voluntárias se encontra no texto que acabamos de ler ali, o capítulo 2, versículo 1. E ela é conhecida como oferta de manjares, ou de grãos, ou de cereais. E o seu principal significado era o de lembrar o ofertante, ou como nas palavras aqui de Ryle, lembrava o povo que Deus lhe dava o alimento básico e que os israelitas lhe deviam, em troca, suas vidas como dádiva ou tributo. Então, essa oferta de manjares, ou de grãos, ou de cereal, fazia com que o povo reconhecesse a soberania de Deus, o sustento de Deus sobre sua vida. Deus me sustenta. Deus é quem me dá.
E Deus fala lá no Novo Testamento, Ele faz cair chuva e vira o sol sobre ímpios e também crentes, né? Então Deus cuida, se Deus cuida até mesmo daqueles que não colocam fé nele, que não são ainda seus filhos, será que Ele não vai cuidar de mim? Que sou filho dele, né? Será que Ele não vai me sustentar? Que eu sou um filho dele? Com certeza que sim. Acho que o Evangelho de Lucas fala, qual pai que dará um filho pedindo água, dará uma cobra, né? Pedindo pão, dá uma pedra? Se o filho pedir para o pai pão, ele vai dar pão, até melhor, mas vai dar água, não vai dar cobra. Daí ele diz, olha, eu sou muito melhor que os pais humanos, eu abençoo muito mais, eu não vou deixar vocês na mão. Mas por que nós estamos muitas vezes emaranhados com os cuidados desse mundo? Porque nós não administramos bem o que temos. E acabamos entrando em coisas que não deveríamos entrar. Ou também porque nós queremos além daquilo que não temos capacidade para ter. E a gente precisa entrar, então, em alguns compromissos que depois nos tirarão a nossa fé. Tirarão a nossa obediência com Deus. Porque Deus é o nosso sustentador, Ele nunca vai deixar que falte em nossas vidas. O problema é que às vezes a gente, Deus, mas eu não quero isso que o Senhor está dando, eu quero aquilo que o outro tem lá. Eu não quero passear aqui em Morretes, eu quero ir para Paris. Mas o Senhor sempre tem nos sustentado, sempre tem nos dado, sempre tem nos dado a mais, em abundância, que a gente sempre quer um pouco a mais. E a gente sempre quer outras coisas. E a gente sempre, muitas vezes, a gente quer o que o outro tem. Senhor Deus, mas por quê? Não, nem que eu tenha que diminuir minha fé, minha espiritualidade, mas eu vou atrás eu quero ter vou chutar uma Ferrari, né? Nunca vou ter uma Ferrari. Eu tenho consciência, eu nunca vou ter uma Ferrari. E mesmo como pastor, eu penso que eu não devo ter uma Ferrari como pastor, a não ser que eu fosse pastor lá do pessoal bambambam ainda, tudo bem, né? Mas, então assim, o povo reconhecia, o Senhor tem nos dado, e nós estamos tributando nossas vidas a Ti. Nós estamos dando nossas vidas como uma dívida, como uma oferta ao Senhor. Estamos reconhecendo que o Senhor tem nos sustentado. Gente, Deus tem nos sustentado. Deus tem nos dado. A gente não precisa ficar correndo feito louco. Precisamos administrar bem o que Deus tem dado para nós, para que a gente não entre em coisas que depois vai nos atrapalhar. Porque o Senhor Deus tem nos ajudado. E Ele tem sido, Deus é o sustentador da vida. E a oferta de manjares levava o ofertante a não esquecer isso. Nós também precisamos ser lembrados constantemente dessa verdade. Então, se você entrou em alguma coisa, está tentando resolver, resolva o quanto antes possível. Se acerte o quanto antes possível, para que você comece a andar aliviado, obedecendo a Deus, fazendo o que é correto, cuidando do mais importante, que é a tua vida espiritual, a tua família e o teu culto ao Senhor. Essas são as coisas mais importantes, que não pode ser tirado, nunca, de nós. O nosso culto a Deus, nós vamos cultuar a Deus eternamente. Sim, nossas famílias podemos ser tiradas uns dos outros, né? Mas a nossa adoração a Deus, a nossa salvação, ninguém pode tirar. Isso é bem claro nos Evangelhos. E eu quero ver 3 princípios que encontramos nesse texto, mostrando nossa dependência de Deus para o sustento diário das nossas vidas. E precisamos cuidar para não cair no erro e pensar que o Senhor não está nos sustentando,
porque não estamos recebendo o que nós pensamos que deveríamos receber. Muitas vezes caímos nesse erro. Não, Deus não está me sustentando. Por quê? Porque Ele não me deu aquilo, não me deu isso, não me deu a Ferrari, não me levou para Paris, para assistir as Olimpíadas e assim por diante. Não, peraí, né? Não é assim, Ele está sustentando. Aqui a gente não tem roupa demais que dá para doar. Nós não escolhemos comida. Escolhemos. Às vezes pecamos, escolhendo comida, reclamando da comida. Nós temos demais. A nossa igreja mesmo é abençoadíssima. Claro, nós estávamos olhando lá, né, as conferências foram uma bênção. Para mim foram uma bênção, eu creio para você também. Desafiou muito. E olhando os relatórios lá do pastor Edmilson, né? E a igreja deles, mas Deus tem abençoado muito cada um de nós, a nossa igreja. E isso é bom, eu posso ser feliz, contente, grato, satisfeito. Eu posso morrer em paz, porque Deus tem me abençoado muito bem, com muitas coisas. Então assim, Deus é o meu sustentador, eu preciso ser dependente dEle, e Ele me sustenta diariamente. É claro que Ele não me sustenta lá na rede, né? É claro, né, que eu preciso, né, a gente comentou ali, suar, preciso trabalhar, né, eu preciso sentir dor, eu preciso ficar cansado, mas por que, pastor? É só você lá voltar lá para Gênesis, os primeiros capítulos, ele vai explicar por quê? Porque o pecado colocou abrolhos, colocou mato, colocou dificuldade para a gente conseguir as coisas. Mas quando veio a maldição do pecado, Deus disse, vocês vão agora sofrer para conseguir, mas Deus não disse que a maldição é que vocês não iam ter o que era necessário para ver, não disse isso, Ele disse só que ia sofrer. Então, Deus é o nosso sustentador. Nós precisamos ter aqui um pensamento simultâneo. Deus é o nosso sustentador e sempre nos sustenta no que temos necessidade. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, que deve ser simultâneo com esse, andar junto e paralelo, é: Deus é soberano em suas decisões, sempre desejando o melhor para nós. E por esse motivo precisamos ser pacientes e gratos. Ou seja, Deus é o meu sustentador e sempre nos sustenta nas minhas necessidades. E Ele é soberano em suas decisões, sempre desejando o melhor para nós. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele vai me sustentar nas minhas necessidades. Olha, a grande verdade é que eu não posso dizer que Deus me sustenta nas minhas necessidades. Como assim, pastor? Porque Deus tem me dado mais do que eu necessito. Mais. Eu tenho sempre mais. Então eu tenho que ter esse pensamento. E o outro, Ele é soberano nas suas decisões. Ele decide para a minha vida como vai ser. E tudo que Ele decide, Ele deseja o melhor para mim. Então assim, eu não posso planejar algo que vai atrapalhar a minha vida. Eu gostaria de ir para tal lugar, mas para eu ir para tal lugar eu preciso de dinheiro, e para ter esse dinheiro eu preciso deixar Deus de lado um tempo. Então qual que eu vou escolher? Né? Primeiro princípio, Deus é provedor. Eu vou ler agora do 1 ao 10. Quando alguma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, a melhor. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Então o que nós temos aqui? A farinha, azeite e incenso. 3 ingredientes. Levá-la ao auxílio de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então vamos só para explicar aqui. Então o ofertante levava a flor de farinha, a melhor que ele tinha. Não era sobra, o restante, era a melhor. Ele levava, então aí já mostra a confiança. Eu preciso confiar, eu vou dar o meu melhor. Então eu vou dar o meu primeiro dia da semana para o Senhor, o meu melhor.
Então eu preciso confiar que Deus vai me suprir nos outros 6. É confiança no Senhor. E ele vem aqui e diz: deitará azeite nessa farinha e porá incenso. Vai levar aos filhos de Arão, os sacerdotes, né, vai levar, e um deles tomará dela um punhado da flor de farinha, do seu azeite, com o seu incenso, e queimará como porção memorial sobre o altar. Versículo 3: o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Agora o versículo 8 ao 10: e a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então olha que interessante aqui. O ofertante preparava lá a oferta e levava aos sacerdotes. Daí o sacerdote, um dos sacerdotes, pegava um punhado e ele queimava aquele um punhado de farinha, azeite e incenso. O incenso é aromático e significando que Deus estava aceitando aquela oferta. A farinha deveria ser a melhor. Então o sacerdote ele pegava um punhado só, né, para queimar. E o resto, o que acontecia com o resto? Pode falar alto que eu escuto. Era dos sacerdotes. A oferta do holocausto era toda queimada, não ficava ninguém nada para ninguém, né? A oferta de manjares era voluntária. Um punhado era queimado e o resto ficava com os sacerdotes. Agora, interessante isso, né? Ficava o incenso com o sacerdote, ficava farinha. Mas eu não, peraí, a melhor tudo bem, eu posso não, com o sacerdote não. Não tinha isso, era a melhor farinha, e lá o sacerdote era um punhado. E eu fiquei imaginando, será que o sacerdote não poderia ser ganancioso? Eu vou tirar um punhado, mas vai ser um punhadinho, né? A minha mão vai ser menorzinho, né? Um punhado, um bom punhado, e o resto que sobrar é nosso. Então, de todas as ofertas, essa era a única que não envolvia sangue. Das 5 ofertas, era a única que não tinha sangue. Mas os produtos oferecidos nessa oferta deveriam ser de melhor qualidade. Essa oferta significava que Deus é o provedor do seu povo. É uma oferta em que a pessoa, de maneira voluntária, demonstrava sua gratidão a Deus por seus cuidados com sua vida e de seus familiares. Então a pessoa estava levando essa oferta lá, ela estava reconhecendo que o Senhor Deus provia ela e os seus familiares com tudo que eles precisavam. Ela reconhecia isso. E nessa oferta a pessoa ela deveria oferecê-la com uma atitude de homenagear a Deus por sua provisão e com a promessa de sempre ser leal a Deus como seu provedor. Se você alguma vez leu ali o livro de Levítico, você já deve ter encontrado algumas vezes a palavra oferta movida. Eu e minha esposa estamos fazendo a devocional em Levítico e temos encontrado essa palavra, né? Daí eu fui ver bem o que era essa palavra, porque a esposa pergunta, né? E o marido tem que responder. Então o marido tem que ser um teólogo, o marido tem que ser um teólogo em casa. E a primeira vez que ela perguntou, eu não lembro. Que vergonha, né? Não é vergonhoso. Ser honesto não é vergonhoso. Não, eu não lembro, mas eu vou te dar a resposta. Aí na próxima devocional, no outro dia, bem, lembra lá que você perguntou? Todo orgulhoso, né? O que queria dizer oferta movida? Eu sei, agora eu vou te explicar. Então a oferta movida não explica na Bíblia, mas é pela tradição judaica. Eles faziam assim, o ofertante pegava a oferta aqui, e o sacerdote colocava a mão debaixo dele e fazia assim.
significando assim, ó, eu estou dando para Deus e Deus também está me suprindo. Eu dou para Deus e Deus me supre. E a outra forma era fazer assim também, era vertical e horizontal. Desculpa, o inverso, tá? Eu fazia assim também, eu estou dando para Deus e Deus está me devolvendo também. Não é devolvendo, eu estou dando para Deus e Deus está me suprindo, Ele está me dando. É um significado, é um ato. Maravilhoso isso, não é maravilhoso? Que coisa maravilhosa! A gente lê e não entende as coisas, mas começa a entender que cultura maravilhosa, né, que Deus formou nessa nação e que trouxe como princípio para a minha vida, para a sua vida, hoje em dia. Eu dou voluntariamente, confiando que Deus vai me suprir. Isso é maravilhoso. O Wilson escreveu que uma vez que os grãos representam o fruto do nosso trabalho, a oferta de manjares era uma forma de os israelitas consagrarem a Deus aquilo que o Senhor os havia capacitado a produzir. O incenso queimado, juntamente com a porção memorial, representava a oração. Uma lembrança da petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, lá em Mateus 6,11. Então, o incenso também representava, além de representar, né, que era um aroma, né, representava também a oração. Na Bíblia, né, geralmente, o incenso representa a oração. Então, assim, eu estou dando a farinha e o azeite para o Senhor, para ser queimado ao Senhor, com incenso, porque a minha oração é que o Senhor Deus me supra, nunca falta. No meu trabalho, nunca falta trabalho para mim. E o incenso significava isso. Então nós oramos, e Deus nos atende suprindo nossas necessidades. E nesse caso, uma boa pergunta é: eu estou consagrando exclusivamente a Deus parte do fruto do meu trabalho, que Ele tem me dado capacidade para produzir? Franklin escreveu que a oferta lembrava o povo de que Deus era quem lhes dava seu pão. Deviam então suas vidas de volta a Deus e tudo mais. Tal conhecimento rebaixava o homem a depender de Deus em cada área de sua vida. Isso é maravilhoso, porque nós nascemos pecadores. Esse Franklin aqui é o Robert James Franklin, é o pai da esposa do pastor Alan. E assim, eu sou um pecador. E a minha tendência é me inflar. Eu consigo, eu posso, eu vou atrás. E às vezes Deus, Ele quebra nossas pernas, Ele dá uma rasteira para que a gente não consiga. Mas porque Ele nos odeia? Porque Ele quer o nosso mal? Não. É porque Ele quer me rebaixar a ponto de eu aprender a depender dEle. A verdade é que Deus tem provido além das nossas necessidades. É muito difícil ou até impossível de ver um filho de Deus em que tenha sido provido somente no básico. A grande verdade é que temos mais do que o básico. Temos tanto que descartamos coisas e outras doamos. Eu mesmo, quando vou lá escolher uma gravata, é uma dificuldade. Se eu tivesse só uma, pronto, não tinha muita dificuldade, né? Eu tenho várias camisas, várias que eu tenho ganho. Qual camisa? Vou ir ao culto. A gente abre a geladeira, quando está meio escasso, é porque eu tive preguiça de ir ao mercado, né? Mas sempre tem várias coisas, várias opções para escolher, não tem só uma, tem várias. Então assim, mas mesmo que o Senhor, né, tenha nos provido somente no básico, mesmo que Ele supra somente o básico, ainda assim devemos ser gratos, consagrando a Ele o fruto do nosso trabalho. E ainda devemos consagrar a Deus por suas bênçãos além do básico. Lucas 16:10 diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ainda temos outro componente nessa oferta, além da farinha, que é o incenso, né, que significa as orações dos santos. Se você, como filho de Deus, necessita de algo, pode ir a Deus em oração, e Ele irá providenciar para as suas necessidades básicas. Mas pastor, como? Não sei. Eu não sei responder isso. E quando? Muito menos eu sei responder isso. Mas uma coisa eu sei: Ele vai providenciar.
Como que o senhor sabe? Está na Bíblia. E daí? Eu creio que a Bíblia é a palavra dele. Eu creio na palavra dele. Eu confio nisso. Essa oferta também significava a vida perfeita de Jesus, como um sacrifício perfeito de qualidade mais alta, o qual foi oferecido por nós em nosso lugar. Ou seja, Deus providenciou um sacrifício perfeito e da melhor qualidade para cada um de nós. Para Deus, Jesus era o mais importante, a coisa mais importante que ele tinha. Qual versículo prova isso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu único e primeiro filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O máximo que eu posso fazer é isso, dar o meu melhor. Aí. Então, ou seja, Deus providenciou um sacrifício perfeito, melhor. A salvação e as demais bênçãos de Deus não podem ser compradas com o nosso trabalho árduo. Somente com o sangue de Jesus é que isso pode acontecer. E aqueles que foram salvos pela fé no sangue de Cristo podem consagrar tudo o que Deus os capacitou a produzir. Então Deus providencia não somente para as nossas necessidades físicas, mas também para a nossa necessidade espiritual. Ele nos providenciou o seu Filho Jesus Cristo como o pão da vida. O Senhor Jesus é o nosso pão espiritual que sustenta nossas almas, que nutre o nosso interior, quando nos alimentamos dele, através de sua palavra e de adorá-lo diariamente. Então, irmãos, não fique preocupado somente com o teu sustento físico. Tenha o seu sustento espiritual como uma das coisas mais importantes da sua vida. Porque o nosso sustento físico um dia vai ficar aqui, não vai para a eternidade. Mas a minha vida espiritual, isso vai ser levado para sempre. Outra prova da provisão de Deus é com relação àqueles que trabalhavam exclusivamente para o tabernáculo. Os sacerdotes. Os sacerdotes eles não tinham terra. Então eles não produziam. Lá na terra, lá eles não produziam nada, frutos. Eles só cuidavam do culto, da adoração do templo. E foi assim que Deus quis. Mas Deus não os deixava sem o sustento diário, pois parte da oferta era destinada a eles. Na oferta do holocausto, toda ela deveria ser queimada. Na oferta pacífica, que é a terceira oferta que nós vamos ver, o ofertante e sua família participavam da refeição juntamente com o sacerdote e sua família. Mas na oferta de manjares, toda a parte que não foi queimada a Deus deveria ser deixada para o sacerdote. Interessante, né? Na primeira, tudo era queimado. Na segunda, o que sobrava, que era muito, ficava para o sacerdote e a família dele. Na terceira, que é a pacífica, que nós vamos ver, o ofertante levava lá então o boi, e o ofertante, junto com a sua família, mais a família do sacerdote e o sacerdote, participavam, eles comiam junto a oferta, mostrando, olha que maravilha, era tudo para Deus, agora o sustento dos sacerdotes e agora a comunhão entre os sacerdotes e o povo. Isso tudo nós podemos ver no Novo Testamento, e só é capaz por causa do que Cristo fez. É Cristo que pode unir pessoas de diferentes classes, pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes famílias. É somente Cristo. Aqui nós temos uma porção de pessoas que estão adorando o mesmo Deus juntos. Pessoas de diferentes pensamentos, diferentes classes, diferentes culturas. Todas estão juntas adorando a Deus em comunhão. Só Cristo pode fazer isso. O mundo tenta fazer com as coisas dele, eles tentam lá fazer, né? Eles sempre estão inventando moda, todo ano inventando uma modinha para tentar unir o mundo inteiro. E não consegue, porque o único que consegue é Cristo. O único que consegue a transformação do ser humano é Cristo. O único que consegue tirar os efeitos do pecado é Cristo. O resto não consegue. Eles vão morrer tentando, não vão conseguir.
E nós vamos conseguir, não porque nós queremos, mas porque nós colocamos a fé nesse Cristo que nos transforma. Então, o primeiro princípio nos ensina que Deus, como nosso sustentador, é o que provê para nossas vidas físicas e espirituais diariamente. Ele sempre está observando nossas necessidades. Foi assim quando fomos salvos. Ele estava vendo para a nossa necessidade de salvação. Geralmente, a oferta de manjares era oferecida após a oferta do holocausto. E apesar de serem duas ofertas voluntárias, deveriam ser oferecidas diariamente 2 vezes ao dia. Agora imagina, só de animais seriam mais ou menos uns 730 animais por ano. 2 vezes ao dia, todos os dias. Mais a farinha, mais o azeite, mais o incenso. Não que a mesma pessoa deveria oferecer essas ofertas todos os dias, mas o povo de Israel deveria fazer isso diariamente. Ou seja, o altar de bronze lá das ofertas do tabernáculo nunca parava de trabalhar, de funcionar, sempre estava funcionando, e os sacerdotes, por isso que tinham vários, faziam escala. Isto mostra que as ofertas deveriam ser oferecidas regularmente para que a comunhão de Deus com o povo também fosse regular. Isso é um princípio para a minha vida e a sua vida. A minha comunhão com Deus precisa ser regular. Então eu preciso me oferecer regularmente ao Senhor. E este deve ser um princípio, para nossas vidas. Cada segundo de nossas vidas, nos oferecendo a Deus como um sacrifício vivo. Somente assim poderemos manter nossa comunhão com o Senhor diariamente. Também podemos observar que as ofertas diárias de animais e de cereais envolviam muita alimentação dada ao Senhor e aos sacerdotes. E Deus providenciava tudo durante todos os anos. 730 bois, pelo menos ali que eu contei. A farinha, o incenso, muito mais, era muito mais do que isso que eu estou falando. Alguém pode pensar, nossa, mas como nós vamos conseguir tudo isso, Deus providenciava tudo, sabe por quê? Porque Deus, quando Ele diz assim, me obedeça. Como, Senhor? Apenas me obedeça. Eu vou providenciar para você me obedecer. Ele vai. Eu faço um desafio para você. Por que eu faço? Porque não é eu, é a palavra de Deus. Obedeça Ele, para ver se Ele não vai te abençoar, te capacitar. Ele vai. Ele está prometendo a mim. Se eu não fizer isso, é porque eu não confio nele, eu não confio na providência dele, no sustento dele. Separe o teu melhor para Ele. Separe o teu primeiro dia para o Senhor. Confia nele. Obedeça. Ele pede isso. Mas isso, mas aquilo, Ele vai providenciar. Porque Ele pedia todos esses animais aqui para o povo de Israel e providenciava. Durante anos, Israel não deixou com que o altar parasse de funcionar. Sabe quando que o tabernáculo parou de funcionar? Quando o povo foi infiel. Porque Deus sempre supriu. Deus sempre supriu. Nunca foi falha de Deus, foi falha do povo. Quando o povo parou de confiar no Senhor, as ofertas pararam de chegar. Porque para Deus isso não é um problema. Providenciar para o seu povo. Então, Deus providencia tudo. Para nós, se nós formos generosos, Deus sempre suprirá para nossas ofertas a obra. E sempre suprirá em abundância para nós mesmos. Eu tenho olhado com a nossa conferência, olhado para o nosso quadro de missões, Deus tem abençoado. E tem dado além. E nós podemos já, logo aí futuramente, conversar sobre missões. Porque Deus tem dado além, tem feito. E a última questão, mesmo sendo ofertas voluntárias, havia um constrangimento moral de ser obediente a Deus por amor. Interessante observar que aquelas ofertas eram voluntárias, mas deveriam ser oferecidas diariamente 2 vezes ao dia. Êxodo 29:38 fala isso, tá? O que isso nos mostra? Que eu devo... mas espera aí. Se é voluntário, e ao mesmo tempo Deus está dizendo que tinha que fazer 2 vezes por dia, como que funciona isso?
Está pensando aí? Deus está dizendo, é voluntário, tá? Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, vocês têm que oferecer 2 vezes ao dia. Você já pensou sobre isso? Sabe onde está a resposta? A resposta está em que Deus estava dizendo que eu tenho que me esforçar para ter um coração voluntário. Eu tenho que me fazer voluntário. Hoje eu não estou bem, eu vou ser voluntário. Hoje eu estou cansado, eu vou ser voluntário. Eu tenho um pouquinho, eu vou ser voluntário. Então o que Deus está dizendo é assim, ó, sejam voluntários, não é para ser forçado, mas vocês têm que dar 2 vezes por dia. Então Deus está dizendo, vocês precisam criar uma cultura no coração de vocês de serem automaticamente voluntários. É isso que Deus está ensinando para nós também hoje. Ou seja, eu devo me esforçar em ser generoso e voluntário. Não devo esperar aparecer o desejo em mim de ser generoso ou de ser voluntário. Não espere. Que vai aparecer muitas poucas, você vai poder contar nos dedos quantas vezes, desde o seu nascimento até a sua morte, que você vai ter o desejo de ser voluntário e generoso. Dá para contar nos dedos. Não espere por isso. Eu devo me esforçar em ser ambos. Eu devo incitar a generosidade e a voluntariedade no meu coração, na minha vida, porque é o Senhor que supre tudo para a minha vida. Eu devo constranger a minha mente, eu devo constranger meu coração, eu devo me constranger, porque é Deus quem supre tudo, tanto para as minhas necessidades pessoais, como para eu poder ofertar, como para eu poder me sustentar. É Deus que supre tudo. É Deus quem supre para a minha vida, para a minha família e para a sua obra. E como que Deus supre para a sua obra? Através da minha vida. Como que Deus supre para missões? Ou o quadro que a gente viu aqui, através da vida dos seus filhos, dos crentes. É assim que Ele faz. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar o hino. Eu vou continuar com a oferta de bancárias nas próximas semanas. Vamos terminar o capítulo 2. O hino será o, deixa eu ver aqui, 297. Vou chamar, Rica Promessa. Vou chamar então meu professor de livros aqui. Vou pedir só para dar uma arrumada ali para pegar a Libras também. Rica Promessa. Aqueles que podem se colocar de pé, por favor.
quiser também ajudar, quando começam as aulas? Próximo mês, só se inscrever lá com o Israel, professor de Libras, todas as quintas, né? Isso. E daí você pegando bem, pode começar a treinar aqui, igual o pessoal faz com o piano, né? Treinar aqui os símbolos aí. Muito obrigado, Israel. Agradeço a presença de cada um de vocês. O piano estará tocando. Desejo ao seu irmão uma ótima semana.